Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu consegui ter 5 fontes de renda aos 18 anos. Mas antes de eu falar de fato o que são essas fontes de renda, como que eu consegui elas, etc., é importante dizer que a minha realidade ela é muito diferente da maioria das pessoas. Então, nunca me faltou nada na minha vida. Meus pais sempre trabalharam muito, apesar de terem muito esforço deles. Eu sempre tive tudo que eu precisava ali na minha vida. Então, essa é a minha realidade e eu espero que a sua realidade seja parecida com a minha. E caso ela não seja, que você busque caminhos, que você encontre caminhos onde você consiga sair dela. Bom, mas vamos de fato ao assunto do vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu comecei muito cedo. Então, ali aos meus 14 anos, eu não tô falando que você tem que começar cedo ou alguma coisa do tipo. Até porque eu acho que a idade ideal pra gente começar a trabalhar de fato é uns 16 anos. Antes disso, eu acho que a gente tem que focar em estudar. Mas aos meus 14 anos, eu meio que fiquei incomodada com o fato de que eu queria algumas coisas pra mim, comprar algumas coisas. E eu não queria ficar incomodando meus pais pra comprar aquilo. Então eu queria ter o meu próprio dinheiro. E aí com isso eu fui buscar meios. Então foi no famoso YouTube mesmo, onde eu pesquisei como que eu fazia dinheiro, etc. E aí eu comecei a conhecer pessoas dentro do YouTube, onde elas estavam me ensinando ali, literalmente. Então, Natália Arcuri, Thiago Nigro, esses que a gente já conhece. Obviamente a Natália Arcuri ela foi minha maior referência quanto a isso, por conta de ser mulher eu acabava me identificando mais. Isso no lado das finanças mesmo. Agora na questão de geração de riqueza, de fonte de renda mesmo, eu assistia pessoas, enfim, era meio que aleatório. Aparecia ali na minha For You e eu ia assistindo. E aí, só que inicialmente eu não entendia que eu precisava realmente gerar riqueza, fazer dinheiro. E sim, eu achava que se eu investisse ali R$200 todos os meses, em algum momento aquilo ali ia ficando grande e aí eu seria retribuída. Só que aí depois de um tempo investindo R$200 todos os meses, eu fui entendendo que na verdade eu precisava aumentar realmente a minha riqueza. E aí, pra eu conseguir aumentar os meus aportes mensais. E aí, a partir disso, eu percebi, tá, então eu preciso arranjar um emprego. E, enfim, aí eu comecei a procurar emprego, já fui social media, eu já trabalhei como auxiliar administradora, eu já trabalhei em uma contabilidade, e tudo isso que eu tô falando com vocês, todos esses trabalhos, eles vieram muito de uma habilidade que eu tinha. Então, quando eu era pequenininha, eu sempre gostei ali de mexer com rede social, e eu mexia com card, com story, essas coisas assim, porque eu gostava. Então eu acabei desenvolvendo essa habilidade. Então, e também em relação ao meu trabalho como auxiliar administradora, com o meu trabalho com contabilidade, tudo isso eu comecei como? Aos 14 anos eu comecei a pesquisar sobre dinheiro, tive acesso a finanças, e aí comecei a gostar de finanças, e aí eu comecei a estudar, enfim. Tanto que hoje eu faço faculdade que tem o foco em educação financeira, em finanças, mercado financeiro, enfim. Então, todos os trabalhos que eu consegui, eles têm muita relação com as habilidades que eu fui desenvolvendo. Então, o que eu diria pra você, se você quer criar uma fonte de renda, se você não tem nenhum tipo de renda, ou se você quer ter mais uma pelo menos, é que você fique por muito tempo em uma habilidade. Foque em uma habilidade que você sabe que você já tem facilidade e fique muito bom naquilo pra você conseguir monetizar isso. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Depois que eu vim aqui para Brasília, inclusive, na verdade eu já comecei a trabalhar aqui em Brasília antes mesmo de estar em Brasília, o que foi muito bom pra mim, porque eu já tava no mercado antes mesmo de vir pra cá, pra Brasília. Eu fui pesquisando trabalhos aqui em Brasília pra eu, enfim, ter uma fonte de renda mais fixa mesmo, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar também para uma contabilidade, só que não era... porque essa contabilidade, ela meio que tem um ecossistema todo, o meu chefe em si, meu segundo chefe no caso, ele tem todo um ecossistema ali dele. E, enfim, aí é uma contabilidade, só que eu não trabalho exatamente na contabilidade, eu trabalho no BPO, que é basicamente onde eu gerencio as finanças de empresas, de pessoas, etc. E, enfim, aí eu fiquei trabalhando por muito tempo, por uns 6 meses, exatamente 6 meses na verdade, gerenciando ali o financeiro de outras empresas e pessoas. Só que aí surgiu uma outra oportunidade, um outro estágio, em outro lugar, onde eu conseguiria muito mais benefícios, que eu inclusive já comentei isso em outro vídeo, onde eu teria realmente acesso a networking, a
enfim, eu iria aprender muito mais sobre o empresarial, que é uma coisa que eu acho que eu preciso melhorar quanto à minha habilidade. E, enfim, e é uma empresa grande, eu pensei que seria muito bom pro meu currículo mesmo. E aí eu decidi tentar o processo seletivo, eu passei. Então hoje eu tô ainda nesse processo de entrar nela. Mas basicamente, atualmente eu estou nessa empresa, na CNI, que eu comentei em outro vídeo. E, enfim, então eu ganho um dinheiro com essa empresa, trabalhando lá com eles como estagiária mesmo. Só que o que aconteceu nesse processo? Inclusive, eu acho que isso aqui vai ser uma das melhores dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. O que aconteceu nesse processo foi que eu comentei com o meu chefe, meu segundo chefe no caso, que eu teria que sair, teria que parar de trabalhar com eles, porque eu entraria em outra empresa. Eu recebi uma proposta que pra mim faz muito mais sentido, neste momento pelo menos. E aí eu comentei com eles que eu precisaria sair. E o que aconteceu foi que o meu chefe, ele ainda queria me manter por ali, porque, enfim, ele gosta do meu trabalho, então ele quer me manter por perto. E, obviamente, eu aceitei, porque faz sentido pra mim, porque eu vou continuar cuidando, gerenciando ali carteiras de investimentos, etc. Não carteiras de investimento de fato, mas enfim, vou continuar gerenciando, cuidando das finanças das pessoas, coisa que eu amo fazer, e ao mesmo tempo eu vou estar ali no mundo empresarial de fato, onde eu vou aprender sobre o meu lado business e o meu lado finanças de fato. Então acho que vai ser um período muito que eu vou aprender muita coisa. E eu acho que essa oportunidade que surgiu de eu estar trabalhando tanto como estagiária na CNI, na empresa que eu passei nesse processo seletivo, quanto com esse meu chefe que me deu essa oportunidade de trabalhar, queria ainda me manter por perto. Eu acho que isso veio muito por uma frase que eu aprendi no livro As Leis do Triunfo, de Napoleão Hill, onde ele fala as 16 leis do sucesso, basicamente. E uma dessas leis do sucesso é que você deve entregar para as pessoas, independente se for trabalho, escola, enfim, o que elas não esperam que você vai entregar. Ou seja, sempre entregue um pouco a mais do que elas imaginam de você. E eu sempre levei isso como o lema da minha vida. Na verdade, quando eu tinha ali os 14 anos, eu li essa frase com o livro de Napoleão Hill. Depois minha mãe falou comigo, quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, minha mãe falou que era pra eu tratar todos os dias que eu trabalhava ali como se fosse o primeiro dia. E aí depois a minha chefe, ainda trabalhando, no caso eu tenho... porque agora eu tenho 300 chefes, né? Mas enfim, por conta dessas fontes de renda, mas enfim. Aí a minha chefe ainda, ela também tinha comentado comigo que a minha função era basicamente fazer com que a dela ficasse cada vez mais simples. Então, com essas 3 frases de Napoleão Hill, da minha mãe e dessa minha chefe, eu acabei levando aquilo como lema da minha vida de fato. E aí eu acho que a partir disso, as oportunidades, elas começaram a surgir pra mim. E, tipo assim, em todas as áreas da minha vida foi exatamente isso que aconteceu. Eu dava um pouquinho a mais do que as pessoas imaginavam e as oportunidades iam surgindo. Então, eu acho que, pra mim, esse é o tema central aqui desse vídeo. Não é chave exatamente, porque eu nem sei se eu acredito nessa virada de chave ou coisa do tipo, mas eu acho que foi o meu diferencial. Que foi algo que eu aprendi e eu acabei levando isso como dilema mesmo. Enfim, e aí, atualmente, eu tenho essas 2 fontes de renda, onde vem do meu esforço, de fato. Porque eu também vou falar das rendas passivas, mas enfim. Então eu tenho que basicamente fazer meu trabalho ali de estagiária e também ser meio que uma consultora ali de finanças. Então às vezes eu atendo as pessoas pra se elas tiverem alguma dúvida ali com o dinheiro delas, seja delas ou da empresa, enfim. Eu meio que trabalho com essas 2 coisas atualmente, então eu tenho essas 2 fontes de renda. E além disso, eu também tenho a minha terceira fonte de renda, que na verdade não é uma fonte de renda que me traz muito dinheiro, mas ainda assim, pelo menos não por enquanto, tá? Mas é algo de empreendedorismo mesmo, que é com a Investins, que é uma empresa de educação financeira, onde eu trabalho. Então a gente produz vídeos de educação financeira, a gente produz... Atualmente a gente tá desenvolvendo o produto dela pra gente realmente aumentar a nossa renda mesmo. Mas atualmente não ganho muito dinheiro com ela, mas ainda assim
é um dinheirinho que cai ali todos os meses, então é bom contar. Então, até aí já foram 3 fontes de renda. E agora vamos pra 4ª fonte de renda, que é exatamente... eu não diria vídeos no YouTube, porque eu não monetizei ainda esse canal aqui. Porém, eu sempre... Na verdade, é porque isso aconteceu em alguns... Ali nos meus 14, 15 anos de idade, eu tentei trabalhar como afiliada. Então, algumas coisas funcionaram sim, de fato. Eu cheguei a ganhar dinheiro como afiliada, etc. Então, meio que esses vídeos, esses links, eles acabam rodando ainda. Então, às vezes, acaba pingando dinheiro de comissão de algumas coisas, entendeu? Então, é isso, basicamente. Eu tenho algumas coisas rodando ainda, que às vezes eu nem mexo, mas que acaba rodando. E aí, às vezes, tá ali, cai um dinheiro que eu nem lembrava que eu tinha. Como fonte de renda, e às vezes cai ali. Às vezes tem uma quantidade considerável, às vezes é, sei lá, R$2, R$3, enfim, varia muito. Então, é isso, a 4ª fonte de renda. E a 5ª fonte de renda é que dos meus investimentos mesmo. É isso. Então, obviamente, a minha 5ª fonte de renda, ela vem muito do quanto eu aporto mensalmente. Então, graças ao que eu posso trabalhar hoje... normalmente as minhas rendas variáveis, como por exemplo afiliado, etc., eu sempre pego o dinheiro e aporto esse dinheiro. Porque como é um dinheiro que eu não espero ele, eu não preciso meio que pagar a conta com ele, eu vou lá e mando pro investimento. Então, tipo, se eu invisto, tô dando um exemplo, R$10 por mês. Então, se caiu aquela renda extra ali, eu vou estar investindo, sei lá, R$20 por mês. Então, é melhor pra mim a longo prazo. Então, basicamente, eu faço isso. Então, graças aos meus 2... Não, eu tenho 3 empregos fixos, em teoria. Uns com maiores rendas do que me geram mais riqueza que outros. Mas ambos eu sempre tento pegar uma boa porcentagem ali pra eu conseguir alocar nos meus investimentos. E fazer ali, e diversificando a minha carteira. Pra, a longo prazo mesmo, eu conseguir me aposentar ou alcançar o objetivo que eu almejo. Então é isso. Então, a lição que eu diria aqui, obviamente que cada um tem sua realidade, mas pra mim funcionou muito. Todas as oportunidades que eu tive na minha vida foi porque eu me doei um pouco mais do que as pessoas imaginavam, do que as pessoas esperavam, e aí as oportunidades foram surgindo. Eu acho que se eu não tivesse tido entregado ficou meio estranho. Se eu não tivesse entregado mais do que o meu chefe esperava de mim, eu poderia ter, sei lá, ido embora, pedido demissão, e aí ele falar, tipo, tá bom, tchau. Só que aí, como eu entreguei um pouquinho a mais, ele queria o meu trabalho ali por perto, ele me manteve, e aí, graças a isso, eu tenho agora mais fontes de renda. Obviamente, isso depende muito da realidade, porque existem chefes que vão te dar oportunidades, e eu acho que esse é o caso do meu. Se você quer, se ele vê que você quer e que você se esforça pra isso, ele vai te dar oportunidades, é o caso do meu chefe atualmente. Mas existem chefes que simplesmente só querem que você trabalhe ali e te dê um pouquinho de dinheiro todo mês, e é isso. Mas então, é importante dizer isso, que o meu chefe me dá oportunidades. E eu espero que você também encontre pessoas e chefes que também te dêem oportunidades. Mas é isso, eu acho que o meu diferencial mesmo, durante toda essa trajetória, foi sempre entregar um pouquinho a mais do que as pessoas imaginavam. Eu espero que você tenha a mesma sorte que eu. E é isso. Se vocês quiserem saber sobre alguma coisa mais detalhada, é só comentar aqui. E sempre comentam as ideias de vídeos que vocês querem, porque não sei exatamente o que vocês querem saber sobre a minha vida do lado financeiro, do lado business, do lado estudante também, porque eu ultimamente estou estudando para muitas coisas, para o inglês, para a SEC, a certificação financeira, e para outras habilidades que eu sempre quero ir desenvolvendo. Então é isso, comenta aí, tchau, até o próximo vlog.